Capítulo 16. Vento e barulho. Início da tarde seguinte. Eu estava sentada no lugar de costume. O balde tornara-se a única coisa no acampamento que podia reclamar como minha. Quando comecei a ouvir um ligeiro ruído e a sentir uma vibração, ergui os olhos. Estava a aproximar-se, cada vez mais forte. O bater das pás do helicóptero ecoou pela ravina. Chicoteavam o ar como tiros, vindo até mim antes que o barulho dos motores me chegasse aos ouvidos. Sem sequer pensar, pus-me de pé e avancei na direção do som, de cabeça levantada, os olhos à procura, o céu azul obscurecido pelas altas árvores. Mitchell imobilizou-se. Estava a poucos passos de mim. Barzi, do outro lado dele, erguia a cara para o céu. O som aproximava-se. Os olhos dela estavam a ficar muito abertos. O helicóptero parecia vir a descer a encosta da montanha e a avançar muito devagar, muito baixo, muito devagar, cada vez mais perto. Aquele helicóptero andava claramente à procura de algo e avançava direto ao acampamento. Já antes tínhamos ouvido aviões, mas sempre tão longe e tão alto que nunca poderiam ter me encontrado. E tínhamos ouvido alguns helicópteros, mas não passara do som de rotores a bater o ar e motores barulhentos no céu. A maior parte das vezes eu nem sequer os via, só os ouvia passar por cima das cristas da montanha. Mas aquele era diferente. Parecia vir mesmo direto a nós. O barulho era cada vez mais forte. O rugido dos motores, o som da deslocação do ar. Comecei a senti-la. As árvores começaram a agitar-se, a ramaria a voltar-se na direção do fundo da ravina. O helicóptero vinha na nossa direção e estava tão perto. Instintivamente, puxei pelo cabo que me prendia à perna. Os meus olhos saltitavam de um lado para o outro, à procura de uma abertura, uma interrupção no arvoredo onde pudesse ser vista. Avancei na direção de uma mancha de sol que atravessava os ramos, de olhos sempre postos no céu. Mitchell estava paralisado pela incerteza e pelo medo. Barzi parecia feita de pedra. Tinha esperado que Mitchell entrasse em ação, mas ele parecia incapaz de fazer fosse o que fosse. Pela primeira vez, um pensamento atravessou meu espírito. Talvez ele não tivesse todas as respostas. Talvez nem sequer tivesse um plano. Ergui as mãos para o céu. Quase comecei a gritar. Estou aqui, estou aqui. Iam encontrar-me. O meu pesadelo estava a chegar ao fim. É impossível descrever como o helicóptero parecia poderoso. O barulho enchia-me os ouvidos. Turbinas a jato, a potência dos rotores. Ainda não conseguia vê-lo, mas as árvores dobravam-se à minha volta. Frenética, ergui os braços, estendi as mãos para o vento. De repente, senti dedos de ferro apertarem-me o braço. Mitchell puxou-me, a mão como frio aço na minha pele, e obrigou-me a encaminhar-me para a tenda. Barzi já estava lá, a puxar com gestos que o medo tornava desastrosos o fecho de correr da pala. Entramos de roldão, quase caímos a monte no chão. Fiz um movimento na direção da abertura, mas Mitchell já lá estava a bloquear-me a passagem.
Refugiei-me no canto da tenda e esperei. Podiam não me ver, mas veriam a tenda. Havia oleados azuis e cinzentos espalhados pelo chão. Tinham de ver o acampamento. Tinham de andar à minha procura. Por que outra razão estaria aquele helicóptero a descer a encosta da montanha? Enviariam alguém para investigar. Iam, de certeza, encontrar-me. O helicóptero parecia estar mesmo por cima de nós. Os ramos das árvores estavam a ser batidos para baixo. Olhei através da rede de ventilação do teto da tenda, mas só conseguia ver um minúsculo pedaço de céu. Mas via os ramos a agitarem-se à nossa volta. O ar estava cheio de pó e de folhas mortas. Passaram-se segundos e depois 1 minuto. Vão ver-nos de certeza. Para dizer a verdade, não estava muito segura do que tudo aquilo fizesse parte do esforço para me encontrar. Parecia um pouco extravagante. Mas por que outra razão estaria um helicóptero a pairar por cima do acampamento? O helicóptero não se afastou. Devem ter visto a tenda, o acampamento, todos os utensílios espalhados por ali. Olhei ansiosa para os meus raptores. Havia medo nos olhos deles. Eu queria gritar de alegria. Imaginei que talvez os pilotos do helicóptero tivessem sensores de calor que lhes permitissem ver através do tecido da tenda. O rosto de Mitchell estava tenso, os olhos muito abertos, os lábios repuxados contra os dentes. Barzi tinha se aninhado na tenda ao meu lado. Sabem que chegou ao fim, pensei. Vão ser apanhados. Vão para a prisão e eu vou ser livre. Passaram mais segundos. O helicóptero continuava por cima de nós e o vento fazia a tenda drapejar como uma bandeira. Mitchell estava a espreitar pela rede de ventilação do teto, como eu. Pela expressão dele, dir-se-ia que ia cair-lhe uma bomba em cima da cabeça. Eu queria gritar de alívio, queria gritar de pura alegria. Então o helicóptero começou a afastar-se. Segui o som com os olhos. O helicóptero não se afastou rapidamente. Em vez disso, avançava devagar, descendo a ravina como se continuasse à procura de qualquer coisa. A força do vento começou a diminuir, os ramos a abanar com menos força. O pó começou a assentar. Esperamos. Outro minuto, o som diminuiu. Um par de minutos. O helicóptero tinha se ido embora. Fiquei a olhar, incrédula. Não tinham visto as tendas, os oleados no chão, o abrigo e o acampamento de campismo. Não tinham visto nada. Só me apetecia chorar de frustração. Tinham pairado mesmo por cima de nós. Tinha esperado que, não sabia, descessem um xerife com um cabo? Gritado pelos alto-falantes? Dado uma volta e tornado a passar por cima do acampamento? Qualquer coisa que me desse um sinal de que a ajuda vinha a caminho. Mas nada. Não tinham feito nada. O barulho do helicóptero tinha desaparecido por completo, deixando apenas o silêncio da montanha e a leve brisa de verão. Pensei que talvez voltassem. Pensei que talvez alguém viesse subindo a montanha. Polícia. Alguém preparado para me salvar. Mas não apareceu ninguém. A tarde foi se arrastando. E eu esperava, alerta,
os ouvidos atentos, a esforçar-me por detectar o som de alguém a subir a ravina, a chamar o meu nome. Esperei toda a tarde, toda a noite e todo o dia seguinte. Tentei manter a esperança, mas sabia que não ia aparecer ninguém. Mais um momento de partir o coração, mais uma derrota esmagadora. Falamos pouco a respeito do desaparecimento do helicóptero, mas percebi que Mitchell o tinha visto como mais um sinal de Deus. Se é vontade de Deus que eu faça isto, então que o helicóptero se vá embora. Não sei se alguma vez proferiu estas palavras, mas era bem simples para ele interpretar o acontecimento como mais um sinal divino. No entanto, depois do helicóptero, tornou-se mais cauteloso. Percebeu que continuavam a procurar-me, a fazer um esforço autêntico para me encontrar, e que ia precisar de ter mais cuidado. Enquanto ele via naquilo mais um sinal, eu via mais uma oportunidade perdida, e esforçava-me por explicar a situação a mim mesma. Era tão frustrante tentar compreender como podia o helicóptero não nos ter visto. Talvez tivessem pensado que era um acampamento de vagabundos. Mas estávamos tão alto na montanha que isso não faria qualquer espécie de sentido. Talvez tivessem pensado que éramos excursionistas. Mas se fôssemos, e se andassem à minha procura, não teriam querido falar conosco, perguntar se tínhamos visto alguma coisa? Recordei as outras oportunidades perdidas. Ter descido nas pontas dos pés as escadas da minha casa, a poucos metros do quarto dos meus pais. Ter me agachado atrás dos arbustos quando o carro da polícia passara, na primeira manhã, quando, depois de me ter violado, ele me deixara sozinha dentro da tenda. Fora antes de me ter prendido com o cabo. A voz que me chamara o meu nome na ravina, o helicóptero que pairava por cima da minha cabeça. Capítulo 17. Rastos na lama. A água era importante, era preciosa, era rara. Mitchell e Barzi impunham um racionamento apertado. Mantínhamos uma pequena bacia para lavar as mãos, mas não nos lavávamos mais do que isso. O resto da água era para beber. Era morna e sabia a plástico, mas eu não me importava. Receber a minha ração de água era o que importava. Mitchell detestava descer até a nascente ao fundo da ravina, o que significava que, de poucos em poucos dias, ficávamos sem água. Como regra, obrigava-nos a aguentar um dia, às vezes mais, antes de se resolver a pegar nos recipientes de plástico e descer a montanha. Os dias sem água eram horríveis. Eu já estava cheia de calor, sequiosa e imunda. Passar um dia sem água com aquela temperatura tornava tudo ainda pior. Quando ele ia buscar água, eu pedia-lhe para me deixar ir também. A resposta era sempre a mesma: não estás pronta. O que era uma coisa curiosa de dizer. Já estava a manipular-me. Porta-te bem e eu recompensar-te-ei. Posso ser generoso e bom, mas vais ter de o merecer, e ficarás em dívida para comigo quando eu te der alguma liberdade. Não deixa de ser irônico o fato de, ao libertar-me do cabo, ele estar a tentar prender-me. Já nessa altura, estava a tentar conseguir que eu o amasse, mas claro que não resultou. Nunca devolvi qualquer espécie de sentimento por ele ou por Barzi.
Tudo o que sentia era medo e repulsa. No respeito à possibilidade de deixar-me ir com eles buscar água, não acredito que o medo dele fosse que eu tentasse fugir. Para começar, podia sempre pegar na outra ponta do cabo. Eram 2 adultos contra uma criança, nem sequer chegaria a ser uma luta. Mas tentar fugir não era o que me motivava. Estava simplesmente desesperada por aliviar o tédio. Estava tão farta de estar presa por aquele cabo que só me apetecia gritar. Quando o via descer a montanha, ansiava ver-me livre do cabo que me retinha na sua exígua jaula. Em retrospectiva, penso que talvez tenha começado aí a minha sujeição. Em breve, andaria com Mitchell e Barzi pelas ruas da cidade sem pensar em dizer fosse a quem fosse quem era. Em breve, seria interpelada por um policial na biblioteca de Salt Lake City e não me atreveria a responder quando ele me perguntasse como me chamava. As pessoas perguntam como pude fazer isto. Por que foi que não gritei a pedir ajuda? Por que não fugi quando finalmente tive a oportunidade? A explicação é difícil, mas, no fim, resume-se a medo. Medo pela minha família. Medo da dor e da humilhação. Uma parte foi também a constante intimidação. Outra foi o sentimento de que já tinha perdido a minha vida e tudo o que valia a pena ter. O sentimento de que tinha ido longe demais para ser salva. Todas essas emoções haviam de avassalar-me. Haviam de permitir a Mitchell levar-me à cidade e passear-me pelas ruas como um cão. Toda a energia e coragem que eu tinha eram gastas a manter o impulso de sobreviver. Não restava nada para usar em planos de fuga, por enquanto. E penso que tudo terá começado quando eu era violada e acorrentada todos os dias. Uma manhã, Mitchell e Barzi tiveram uma enorme discussão. Estavam constantemente a embirrar, a implicar um com o outro, a espicaçarem-se e a mexer com os nervos um do outro. Mas aquela foi das grandes. Montes de gritos e berros e palavrões. Barzi estava farta da atenção que ele me dava. É só luxúria, gritou ao marido. Só porque ela é nova e bonita. Estás cheio de luxúria. Estar a ser carnal. Isso não está certo. Sentada no meu balde a ouvi-los discutir por minha causa, eu só queria estar noutro lugar qualquer. Continuaram a gritar um com o outro durante algum tempo, mas acabaram por acalmar. Depois de terem tido tempo para arrefecer, Mitchell aproximou-se da mulher, todo humilde e submisso. Não pediu desculpas, mas comportou-se como uma criança arrependida. Então viu uma coisa que nunca tinha visto, mas havia de voltar a ver. Num gesto de contrição, Mitchell perguntou-lhe se queria que ele lhe desse uma bênção, uma espécie de oração especial que rezava sobre a cabeça dela. Base pareceu acalmar-se e dizer que sim. Mitchell pousou as mãos na cabeça dela e começou a rezar. Usando a sua autoridade como profeta, recordou-lhe que era um servo de Deus. Tinha sido chamado por Deus. Mas, tal como Moisés precisava de Arão, ele precisava dela. Ela era a sua força e a sua sabedoria. Era mais inteligente e mais meritória do que ele. Enquanto ele era obrigado a andar pelo mundo,
Ela era a sua rocha e a sua salvação, a sua fonte de força espiritual. Disse-lhe que era ela que lhe permitia guiar o mundo para longe do pecado e da opressão. Precisava dela. Deus precisava dela. Ela é que era grande, não ele. Disse-lhe que era amiga e companheira de Maria, a mãe de Jesus, e de Maria Madalena. Era amiga de todas as grandes mulheres da história do mundo. O lugar dela era no paraíso, estava assegurado. Por fim, recordou-lhe que tinha de ser paciente quando ele era fraco. Ia tentar fazer melhor, mas ela sempre seria maior do que ele. Tinha de o provar sendo paciente quando ele errava. Quando a bênção terminou, olhei para eles, estupefada. Barzi sorria. Tinha engolido a história toda. Pensei que aquilo era a coisa mais estranha que alguma vez tinha ouvido. E ouvira uma grande quantidade de coisas estranhas ao longo das últimas semanas. A dada altura da segunda semana, pedi-lhe mais uma vez que me deixasse ir com ele buscar água. Ao que parecia, ele e Barzi já tinham discutido o assunto e tomado uma decisão. Sem uma palavra, Mitchell dirigiu-se ao sítio onde o meu cabo estava preso por um cadeado ao outro cabo esticado entre as árvores. Pegou na chave que trazia ao pescoço suspensa por um fio e abriu o cadeado. Segurando o cabo com força, deu-lhe um brutal puxão, para me lembrar que continuava sob o seu controle. Não me importei. Estava encantada com a perspectiva de sair do acampamento e não tinha desistido inteiramente da ideia de tentar fugir. Sabia que podia surgir uma oportunidade. E tinha outro plano secreto. Gostava muito dos livros de cowboys de Louis L'Amour e estava sempre a lê-los. Neles dizia-se que os antigos pistoleiros eram capazes de seguir o rastro de uma cascavel no meio das rochas. Calculei que devia haver lama à volta da nascente e tencionava deixar o máximo de pegadas que pudesse. Se conseguisse deixar quaisquer vestígios atrás de mim, era possível que os que me procuravam o seguissem até o acampamento. Pelo menos era essa a minha esperança. Não era muito, eu sei, mas quando não temos muito a que nos agarrar, agarramo-nos ao que temos. Começamos a descer a encosta. Não havia trilho e tínhamos de escolher o nosso caminho pelo meio das azinheiras e dos pinheiros. A descida era íngreme e difícil. As ervas eram altas, cardos, tintureiros, poa dos prados, uma ou outra mancha de girassóis moribundos. Mitchell segurava o cabo e caminhava à minha frente. Bardi mantinha-se alguns passos mais atrás. Sempre que tínhamos de abandonar a cobertura das árvores e atravessar um espaço descoberto, Mitchell detinha-se e olhava em redor, a ver e a ouvir, a cabeça voltada para o vento. Parado na orla do bosque, puxava pelo cabo, obrigando-me a chegar-me mesmo ao seu lado. Ficávamos ali até ele se convencer de que não havia perigo, e então continuávamos a descer a montanha. A meio do caminho, infletiu para um lado e começou a descer em diagonal, em vez de seguir em frente. Chegamos a um pequeno prado, e foi aí que tive a minha primeira oportunidade de olhar verdadeiramente ao redor. Percebi que estava numa das ravinas que havia um pouco a leste da minha casa. Olhando para o oeste,
Lá muito embaixo, onde as paredes da ravina se juntavam, consegui ver um pouco do Salt Lake City Valley. Tive um sobressalto momentâneo. Não estávamos muito longe de minha casa. Olhei ao longo do vale e vi os contornos escuros de altos edifícios, das ruas e vias rápidas. Apesar de os pormenores se perderem na distância, a cidade não parecia assim tão longe. Ergui os olhos para o céu azul. Nem a mais pequena sugestão de nuvens ou de chuva. As encostas das montanhas estavam secas, embora houvesse aqui e ali manchas de ervas que pintalgavam a terra com salpicos de verde. Na face sul do desfiladeiro, a que ficava à minha frente, havia algumas árvores espalhadas e afloramentos rochosos. Ao olhar para a vertente rochosa que se prolongava abaixo de nós, compreendi duas coisas. A primeira foi que ia ser muito difícil voltar a subir a montanha, porque a encosta era íngreme e pedregosa. A segunda foi que Mitchell tinha sido muito esperto ao escolher a localização do acampamento. Ficando a meio caminho da parede do desfiladeiro, não havia nenhuma maneira fácil de chegar lá, quer se viesse do cume ou do fundo da ravina, e ficava suficientemente alto para que ninguém nos encontrasse, a menos que soubesse onde procurar. Voltei-me e olhei na direção do acampamento, mas estava escondido no meio das árvores. Na realidade, não vi qualquer sinal de passagem humana, porque Mitchell tivera o cuidado de nunca seguir o mesmo caminho, para não abrir um trilho. Só tive 1 minuto para olhar antes que Mitchell puxasse pelo cabo e me obrigasse a recomeçar a andar. Continuamos a descer a montanha. O terreno foi se tornando cada vez mais déspido e pedregoso, à medida que o declive da encosta se acentuava. Continuávamos a avançar em diagonal, uma vez que a inclinação nos impedia de descer direto. Ao fim de algum tempo, tivemos de usar as mãos e os pés para não escorregarmos. Era perigoso e traiçoeiro e progredíamos muito devagar. A dada altura, tornou-se tão íngreme que Mitchell teve de largar a ponta do cabo. Não estava preocupado. Era evidente que eu não ia fugir. E ele precisava das 2 mãos para não deslizar encosta abaixo. Com medo de tropeçar no cabo, enrolei-me-o e segurei-o à minha frente com a mão esquerda, usando a direita para não cair enquanto continuávamos a nossa lenta descida. Ao longo das semanas seguintes, ficaria a saber que eles chamavam aquela parte do caminho a prova. E era exatamente o que era: um duro teste criado por um caminho miserável e esgotante. A prova era íngreme e perigosa. Ficava na encosta da montanha voltada a sul, batida em cheio pelo sol de verão, sem uma única árvore para proporcionar sombra, inclinada e rochosa. Era difícil para qualquer homem percorrer aquele trajeto, quanto mais para uma garotinha de 14 anos. Ainda por cima, a arrastar um cabo de aço e a carregar um recipiente com quase 15 quilos de água que não parava de sacolejar de um lado para o outro. Acabei por odiar a prova e tive de passar por ela muitas vezes. Conseguimos, por fim, a arranhar o chão com as unhas e a agarrarmos-nos ao que podíamos, chegar ao fundo do desfiladeiro. Ali havia uma pequena nascente que brotava do chão. Por um momento,
Mitchell pareceu olhar ao redor, à escuta. Estudou o curso visível do pequeno riacho e depois a terra à volta da nascente, à procura de pegadas. Barzi esperou, paciente, enquanto ele fazia esta inspeção de segurança. Estava fresco à sombra e o riacho atravessava um bonito prado. Corria suavemente encosta abaixo, juntando um pouco mais de água do aquífero enquanto descia, mas sem nunca chegar a ser mais do que um fio que serpenteava pelo chão. Ao longo do leito, as árvores eram verdes e cheias, com montes de pinheiros e carvalhos. As ervas eram mais densas e altas, com hortelãs e agriões à mistura. Vamos tomar banho, disse-me Mitchell. Recebi a notícia com sentimentos contraditórios. Por um lado, estava tão imunda que a ideia de me lavar era mais atraente do que teria julgado possível. Por outro, pensar em despir-me à frente dele fez um arrepio de repulsa descer-me pela espinha. Mitchell pegou num dos recipientes de borracha que tínhamos levado conosco e fez-me um aceno de cabeça. Despe-te, ordenou. Fiquei petrificada. As palavras cortarem-me até ao âmago. Recordei a primeira manhã na tenda, quando Barzi me tinha mandado despir o pijama. Ao ver que eu não me mexia, Mitchell deu um passo na minha direção, com o balde na mão. Sabendo que não podia enfrentá-lo, puxei a túnica de linho por cima da cabeça e pula em cima do arbusto mais próximo. Mitchell levou-me para o meio do pequeno riacho, onde a lama era mais espessa e esguichava entre os dedos dos meus pés. Encheu o balde numa poça de água parada e despejou em cima da cabeça. Quase entrei em choque. Estava tão fria. A água escorreu-me pelos cabelos e pelo corpo. Ele entregou-me um pedaço de sabão e uma bisnaga de shampoo orgânico e disse-me que me esfregasse. Só me deu um par de segundos. Mais um balde de água gelada e estava feito. O meu banho semanal tinha acabado. A tiritar, procurei um local com sol para me secar enquanto ele e Barzi se lavavam. Quando acabaram, voltamos a vestir nossas roupas sujas e em seguida ajudei-os a encher os recipientes, tendo o cuidado de deixar na lama a maior quantidade de pegadas possível. Por cima da nascente, no lado norte da montanha, havia uma área de terra e tentei deixar pegadas também aí. Mas só nos demoramos no riacho alguns minutos. Mitchell estava ansioso por voltar ao acampamento. Por isso, enchemos os recipientes de água e voltamos à encosta da montanha. Foi um trabalho esgotante, com aquele calor. O sol dardejava os seus raios sobre as nossas cabeças. Depois de subir 100 metros, já estava outra vez suja e exausta. Carregava 2 recipientes de plástico com 4 litros de água cada um. Subíamos, eu a arrastar o cabo de aço atrás de mim. Não sei se Mitchell tinha decidido que eu não fugiria ou se estava apenas a tornar-se desleixado. Mas ao fim de algum tempo, peguei no cabo e carreguei-o eu própria. Continuávamos a subir, e então viramos à direita. A prova estava à nossa frente. Montanha íngreme e rochas cheias de arestas afiadas. Eu não sabia como ia conseguir subir aquilo. Subia, escorregar. Não caí por milagre. Os recipientes de água
eram como uma pesada carga de areia nos meus braços, a tornar-se cada vez mais pesada. Parávamos de 5 em 5 ou de 10 em 10 minutos para descansar, atravessar a prova, subir a montanha. Enquanto subíamos, eu olhava em frente, sem saber muito bem onde ficava o acampamento. Ao fim da tarde, chegamos finalmente. Ainda antes que eu tivesse tempo para me sentar, Mitchell aproximou-se e voltou a prender a ponta do cabo ao cadeado. Eu tinha pensado que talvez ele me deixasse solta durante algum tempo. Talvez confiasse um pouco em mim. Talvez me desse alguns minutos sem estar presa às árvores. Mas não aconteceu. Pelo menos posso sonhar, pensei, enquanto ouvia o estalido do cadeado.